Demonstração do resultado do exercício. Então, a demonstração do resultado do exercício, definição dela, é uma demonstração da situação econômica de uma entidade em determinado período. Então, como o balanço patrimonial, também é uma demonstração. Só que não é uma demonstração da situação financeira e patrimonial como é o balanço patrimonial. É uma demonstração da situação econômica. O que diferencia? A situação econômica é o quê? É riqueza, geração de riqueza. É venda, é faturamento, né? Então, quanto que a empresa está conseguindo crescer com as suas operações, economicamente, né? De uma entidade, então, para generalizar para qualquer tipo de entidade, como já conversado, em determinado período. Então, não é o saldo como o balanço, é o extrato. A DRE é acumulado, entendeu? Então, você tem as vendas de um determinado período, você tem os custos de um determinado período, as despesas e o lucro do período. O balanço nós falamos, o balanço de 31 de dezembro de 2010, nós falamos de uma data. A DRE nós falamos DRE de 2010. São as vendas de 2010, os custos de 2010, as despesas de 2010 e o lucro de 2010, né? Basicamente é isso. Então, por isso que a situação econômica. Então, a demonstração da situação econômica de uma entidade, para generalizar, e um determinado período, né? Período. Quais as principais características, então? Né? Constitui-se um relatório sucinto das operações realizadas pela empresa durante determinado período de tempo. Né? Então, como já dito, vai resumir, vai organizar as operações daquela empresa, venda, né? Custo daquelas vendas, do que vendeu, as despesas que teve, né? Em determinado período. Na demonstração, sobressai um dos valores mais importantes às pessoas nela interessadas, o resultado do período, lucro ou prejuízo. Então, é importantíssimo para a empresa saber se está tendo lucro ou prejuízo. Né? Muitas pessoas que não entendem muito bem o regime de competência do exercício confundem lucro ou prejuízo de uma empresa com caixa, né? E não é a mesma coisa. Caixa, caixa ele controla pagamentos, fluxo de pagamento e recebimento de valores. Isso não tem a ver com lucro. O lucro, ele é o quê? O que eu tive de receitas no período, menos o que eu tive de custos e despesas. Custos, na verdade, custo é uma despesa também, né? O custo da mercadoria vendida ou produto vendido é uma despesa. Por quê? Porque todas as despesas são os sacrifícios que a empresa fez para gerar receita. Então, os salários dos funcionários é um sacrifício para gerar receita. A conta de energia elétrica é um sacrifício para gerar receita. E o que define que ela é daquele período? Não é o pagamento, é o fato gerador daquelas despesas. Então, se a conta de energia é do mês de janeiro, é despesa do mês de janeiro. Se os salários dos funcionários é naquele mês de janeiro, é despesa do mês de janeiro, independente se eu paguei ou não. Porque se eu não paguei, gera um passivo no balanço, uma obrigação a pagar, mas diminui o meu resultado como despesa. Mesmas coisas as receitas, não está vinculado ao fluxo de caixa a receita. Um período eu tive uma receita de 1 milhão. Quanto que eu recebi? Nada, porque eu vendi tudo a prazo. Mas eu tive aquela receita naquele período, eu tive o esforço, todas as despesas foram para gerar aquela receita. Então a receita de janeiro, mesmo que eu não tenha recebido ela, é de janeiro, porque eu entreguei o bem ou serviço em janeiro. O que define a receita, o período em que ela ocorreu, é a entrega do bem e serviço. Lógico, sempre com algumas exceções vistas em normas, mas o que define é isso, a entrega do bem ou serviço. Então, o lucro da empresa é a melhor medida que nós temos, lucro ou prejuízo, se a empresa está tendo realmente uma evolução econômica, né? Se ela está melhorando a sua situação econômica. O caixa já não, porque eu posso estar tendo um caixa positivo todo mês, mas eu posso não estar pagando diversos fornecedores, posso não estar pagando salários, e aí isso não é uma medida de situação econômica. Caixa é financeiro, a situação financeira deve ser analisada dessa forma. Analisar a situação econômica, se a empresa está gerando riqueza, se ela está crescendo economicamente, DRE, porque não usa o regime de caixa, usa o regime de competência do exercício, ok? Bom, adiante. Aqui temos um exemplo resumido da DRE, né? Então ela começa normalmente com aqui em 2 períodos, né? Acumulado de 2 anos. Ela começa com receita bruta de vendas, né?
Da receita bruta de vendas pode ser abatido devoluções, descontos, alguns impostos, né, que tem como incidência a receita, e aí você chega na receita líquida de vendas, né? Da receita líquida, então, nós vamos tirar o CMV, né, custo das mercadorias, ou também custo do produto, o CPV, ou custo dos serviços vendidos, e aí você chega no lucro bruto. O que é o lucro bruto, então, né? Porque já chegamos num resultado antes de terminar e abater todas as despesas, né? Porque é o principal resultado da empresa. Se a empresa vende calçados, então o lucro bruto dela é só com a venda de calçados. Se ela vender um imóvel, se ela vender um veículo, isso não entra nessas receitas e nesses custos para chegar no lucro bruto. Porque eu tenho que saber se a principal operação da empresa está gerando lucro bruto ou não e quanto que é esse lucro bruto, né? Bom, aí adiante, o que tenho de lucro bruto, eu tenho que cobrir todas as despesas operacionais, né? Então eu tenho aí despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas, né? Despesas financeiras líquidas. Por que líquidas? Porque eu tenho receitas e despesas aí nesses encargos financeiros líquidos. Posso ter outras receitas e despesas operacionais que eu não consegui classificar acima. Resultado de participações societárias, né? E aí um resultado operacional, que também pode ser chamado LAIR ou contribuição social. Esse resultado aqui, antes de falar do resultado do LAIR, resultado de participações societárias é o quanto então os investimentos em outras empresas estão trazendo de resultado para a empresa que está sendo analisada. E o resultado operacional, ou também chamado LAIR, que é lucro antes do imposto de renda / contribuição social, é um resultado, então, depois de cobrir todas essas despesas operacionais. E é lógico, depois do LAIR, aqui em seguida, temos o quê? O imposto de renda e contribuição social, né, que em média aí, participa de 34%, né, em torno de 34% em média do resultado da empresa, caso tenha lucro, né? E aí você pode ter também, depois disso daí, participação no resultado, né, os próprios empregados, administradores terem uma participação nos resultados, e aí sim chega-se no lucro líquido, né? Então esse lucro líquido é o lucro que vai ser transferido para o patrimônio líquido da empresa e aí constituídas reservas ou também distribuído alguns dividendos aos acionistas, né, após essa transferência do lucro líquido para o patrimônio líquido. E abaixo ali do lucro líquido nós temos um indicador muito utilizado, principalmente no mercado financeiro pelos investidores, que é o lucro líquido por ação. Então você tem uma quantidade determinada de ações no mercado, você pega esse lucro líquido basicamente e dividindo pela quantidade de ações, você tem um indicador aí de como que essa empresa está economicamente de acordo com as ações, até para ter também uma ideia de quanto ela está evoluindo em distribuição de dividendos, né? Que, por sinal, deve ser estabelecido em estatuto percentual a forma de distribuição de dividendos. Caso não seja, você tem algumas regras na própria lei, como 50% do lucro, né, após reserva legal, e aí tem também algumas regras para ações diferenciando ações preferenciais ordinárias, assim por diante. Vamos adiante. Próxima demonstração, que está aí no slide, é a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que nós temos na DMPL? Na primeira coluna, nós temos o quê? Primeiro, começando com o saldo do patrimônio líquido em determinado ano, né? As contas estão nas outras colunas, e aí você tem o total do saldo em determinada data. Então, basicamente, o que é o DMPL? É uma explicação das mutações do patrimônio líquido de uma data para outra, ou seja, das variações. Então, naquela primeira linha ali, você tem o saldo em determinada data das contas. Depois você tem o extrato, e aí o saldo no meio ali da demonstração, você tem o saldo em outra data. Depois você tem o extrato novamente e o saldo numa terceira data. Então o DMPL ele é o quê? Ele pega as contas que estão apresentadas nas datas do balanço, no patrimônio líquido, as contas do patrimônio líquido,
Então você tem duas datas ali no balanço, você não sabe o que aconteceu em termos de variação dessas contas, né? Você só sabe que tem um saldo tal, terminou com um saldo tal. A DMPL é o extrato. Ela vai explicar o que aconteceu entre um saldo a outro. Então ela é muito importante, principalmente para os investidores, para os acionistas, né? E pode ser utilizado na controladoria como ferramenta de controladoria, né? De ferramenta de controle, né? Bom, outro demonstrativo importante também para controle, para análise, né? Para tomada de decisão é a DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos, né? Eu vou focar um pouco a DOAR, até um pouquinho da técnica de elaboração dela, porque é uma demonstração que ela é muito pouco compreendida, né, pelo público em geral e na verdade ela tem uma utilidade imensa, né, enorme, né, para análise e controle da situação financeira e também do fluxo entre aplicações, origens e aplicações de recursos, né? Bom, então qual que é o objetivo da DOAR, demonstração de origens e aplicações de recursos? Apresentar as informações relativas às operações de financiamento e investimento da empresa durante determinado exercício. Então, basicamente, ela tem os investimentos, que são representados pelas aplicações de recursos, e aí os financiamentos, que são as origens de recursos, né? A DOAR, ela vai mostrar, então, as origens e aplicações de recursos em determinado período, né? Bom, mas aí pode se confundir com o balanço patrimonial, porque os investimentos são ativo e o passivo, o PL, a origem. Só que o balanço são saldos, não são os valores acumulados de origens e aplicações, e o balanço são todas as origens e todas as aplicações. A DOAR são só as origens e aplicações que afetaram o capital circulante líquido da empresa. Então é necessário entender esse conceito, capital circulante líquido. Então vamos adiante. Capital circulante líquido, ele está relacionado com o ciclo operacional da empresa. Então caixa, pagando fornecedores, fornecedores vendendo as mercadorias sendo vendidas gerando clientes, né, contas a receber, e aí recebendo contas a receber e virando caixa novamente. Então, um ciclo, que eu já expliquei, o ciclo operacional, e como o ciclo operacional define o que é circulante, ativo circulante e passivo circulante, o capital circulante líquido ele tem essa ligação com o ciclo operacional, né? Porque o capital circulante líquido, basicamente, é o quê? Capital circulante líquido, você encontra o valor do capital circulante líquido em determinada data do balanço, com a fórmula ativo circulante menos passivo circulante. Essa é a fórmula do capital circulante líquido, por isso que ela tem muita ligação com o ciclo operacional. Bom, adiante, então, nós temos uma técnica para elaborar a DOAR, e é importante entender essa técnica de elaboração da DOAR para entender como analisá-la e como utilizá-la para controle. Então, primeiramente, nós vamos reclassificar o balanço. Se ele tiver muito detalhado, nós vamos só considerar o total do ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante, né? Então, é importante entender essa configuração. Aqui nesse caso, nós podemos observar que o ativo circulante é bem maior do que o passivo circulante da empresa, né? E então nós temos uma folga e um capital circulante líquido positivo. O ativo não circulante é a estrutura ali, mobilizado, etc., que dá manutenção às atividades, nós vemos que é enxuto em relação ao ativo circulante. Então essa empresa dá para observar que ela tem uma folga financeira, na situação financeira. E o passivo não circulante ali nós não conseguimos identificar se é grande parte capital próprio a terceiros, porque o passivo não circulante pode ser capital de terceiros de longo prazo e também PL, então não dá para identificar ali em termos de endividamento e participação de capital de terceiros na empresa. Isso não importa, né, para a elaboração da DOAR. Então, primeiro passo, identificar o capital circulante líquido. Então, pela fórmula que eu já expus, ativo circulante menos o passivo circulante, capital circulante líquido é aquele pedacinho ali, então, que é a diferença entre os dois. Adiante, nós temos um exemplo de DOAR, demonstração de origem e aplicações de recursos,
Então, ela parte, ali, por exemplo, naquela empresa, ela teve das operações um lucro líquido, é ajustada a depreciação. Por que é ajustada a depreciação? A depreciação é um lançamento em que você debita a despesa de depreciação e credita a depreciação acumulada. O débito de despesa de depreciação ele vai atingir o quê? O patrimônio líquido, que é um passivo não circulante, certo? E o crédito, que é a depreciação acumulada, vai atingir o quê? O imobilizado, que é um ativo não circulante. Então você atingiu dois itens não circulantes. Houve efeito sobre o capital circulante líquido? Não. Você tem que atingir algum grupo circulante para ver o efeito. Logo, como no lucro líquido ele foi reduzido, né, da despesa de depreciação, então você precisa ajustar e somar ali a depreciação. Então, o lucro líquido de 2.000 mais depreciação de 1.000, você chega então a 3.000. Redução de hipotecas a receber, 3.000. Então, você observando o balanço, você tem um valor a receber de hipoteca e você viu que houve o quê? Uma redução nesse valor a receber. Se houve uma redução, quer dizer que você passou o quê? A receber mais hipotecas naquele período e isso afetou, isso foi uma origem de recursos, né? Aumento de empréstimos a longo prazo, 13.000. Bom, você observou também de um ano a outro que os empréstimos de longo prazo aumentaram. Ele é um passivo não circulante. Ele aumentando, esse recurso foi o quê? Para caixa, né? Que é ativo circulante. Então você tem um efeito positivo no capital circulante líquido. Então é uma origem. Se viesse de um passivo circulante, se fosse um empréstimo de curto prazo, aumentaria tanto o ativo circulante quanto o passivo circulante. E aí não haveria impacto no capital circulante líquido. Como é uma fonte de recurso de longo prazo, ela aumenta uma parte que é não circulante, então não afeta o capital circulante líquido, que é um empréstimo de longo prazo, né? E, em contrapartida, vai para a caixa, né? Então aí aumenta o capital circulante líquido. Então, o total ali das origens, naquele período daquela empresa, foi de 19.000. E as aplicações? Então, observando o balanço, a conta máquinas, você viu que houve um aumento da conta máquinas. Então, houve aquisição de máquinas, isso é uma aplicação. Então, saiu de ativo circulante e entrou ativo não circulante. No momento que saiu do ativo circulante, impactou negativamente o capital circulante líquido. E o que impacta negativamente é considerado uma aplicação de recurso. Distribuição de lucros, 3.000. Bom, você tem lá um dividendos a pagar, né, que é um passivo circulante, que porventura foi o quê? Foi uma distribuição, né, dos resultados. Então ele saiu primeiro de passivo não circulante, virou passivo circulante, nesse momento ele já reduziu o capital circulante líquido. E no momento seguinte, se ele for pago, que não necessariamente é o que está dizendo a doar, porque foi só distribuído, né, a distribuição, a constituição a distribuir, e aí depois quando for pago, aí circulante, diminui ativo circulante que é caixa e diminui dividendos a pagar. Aí o efeito é nulo sobre o capital circulante líquido. Mas nesse momento em que você constitui, né, que você distribui, você tira do passivo não circulante, que é um PL, uma reserva de lucros, e manda para passivo circulante como dividendos a pagar. Então isso é uma aplicação de recurso porque diminui o capital circulante líquido. Então você teve ali o total de 13.000 de aplicações de recursos. Então essa empresa teve no período 19.000 de origens de recursos e 13.000 de aplicações. Qual que foi o aumento do capital circulante líquido? 6.000. 19.000 menos 13.000, 6.000. Se você pegar o balanço dessa empresa, ativo circulante menos passivo circulante do início, né, desse período, depois ativo circulante menos passivo circulante do final desse período, você vai chegar em 2 capitais circulantes líquidos. A diferença de um para outro vai ser um aumento de quanto? Exatamente esses 6.000. Então a Doar, ela explica a variação do capital circulante líquido da empresa. E o capital circulante líquido, também conhecido como giro de caixa, né? Ele, no mercado, o capital circulante líquido ele é extremamente importante de ser controlado, analisado e entendido por as suas principais variações, né? As causas das suas principais variações. Adiante, temos aqui um fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa tem como principal objetivo
demonstrar as variações, né, de uma data a outra do caixa e equivalentes de caixa, não só da conta caixa. Por que caixa e equivalentes de caixa? Porque se vocês observarem num balanço, numa demonstração de uma entidade, vocês observarão que tem subgrupos também dentro do ativo circulante. Então, por exemplo, o ativo circulante tem disponibilidades, contas a receber, estoques, despesas pagas antecipadamente. Dentro dessas disponibilidades, você tem caixa, bancos, aplicações de liquidez imediata. Tudo isso é considerado dinheiro ali líquido. Se eu preciso resgatar esse dinheiro de bancos, eu resgato e pago na hora. Se eu preciso resgatar de uma aplicação de liquidez imediata, eu resgato e pago na hora. Então é caixa, considerado como caixa. Então a demonstração de fluxo de caixa demonstra não só a conta caixa, mas a conta, o subgrupo disponibilidade, que são os caixas equivalentes de caixa. Nessa demonstração que nós temos aqui, então fica claro que ela tem um momento que é o caixa líquido das operações. Então você tem o caixa líquido das operações para você entender que o fluxo de caixa ele tem que ser analisado do ponto de vista das operações, se as operações principais da empresa estão gerando caixa ou não. Depois você tem mais dois blocos, o caixa líquido também das atividades de financiamento e o caixa líquido das atividades de investimento. Você pode estar tendo no final um caixa líquido positivo, mas não das operações, e sim de financiamento. Então, o fluxo de caixa, além de ele explicar as variações de caixa e equivalentes de caixa de uma data a outra, ele também separa nesses três principais grupos ou blocos, né? Operações, investimento e financiamento. Existem dois tipos de fluxo de caixa. O fluxo de caixa pelo método direto e o fluxo de caixa pelo método indireto. Qual a diferença entre os dois? A diferença só está no bloco as operações. No fluxo de caixa direto, no bloco das operações, que é esse caso que nós temos aqui, você tem o que realmente girou no caixa, né? Você teve um recebimento de vendas ali de 128 mil, você teve pagamento de compras, né, de 81 mil e teve pagamento de despesas de 34 mil, gerando um fluxo de caixa então de 13 mil das operações. Esse é o método direto, ele é direto. Ele mostra o quanto recebeu de vendas, quanto pagou de compras, quanto pagou de despesas. Um outro fluxo de caixa, que é o método indireto, você chega nos mesmos 13 mil, só que conciliando o resultado por competência, que é o resultado da DRE, com o fluxo de caixa das operações. Como que é possível essa conciliação? Essa conciliação é possível porque você analisando a variação das contas, você consegue identificar qual que foi o impacto dessa variação nas contas no fluxo de caixa. É matemática e lógica. Então, por exemplo, contas a receber. Se o saldo de contas a receber subiu de um período a outro, qual que foi o impacto no caixa? Ele foi de 10 mil para 15 mil, por exemplo. Impacto positivo no caixa ou negativo? Impacto negativo no caixa. Porque se o saldo subiu, eu deixei de receber dinheiro. Ao contrário, acontece com fornecedores. Se eu tinha um saldo a pagar de 10 mil e foi para 15 mil, eu deixei de pagar 5 mil. Então, fazendo essas conciliações, você chega no mesmo fluxo de caixa líquido operacional. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, vai chegar nos mesmos 13 mil, só que partindo do lucro líquido, aí teve um aumento na conta fornecedores, né? Então foi considerado como positivo, porque deixou de pagar. Teve uma diminuição em despesas antecipadas, então uma diminuição ali na conta circulante do ativo, então também isso impacta positivamente o caixa. O aumento em clientes, né? Então isso deixou de receber, se aumentou o saldo, então R$2 mil de impacto negativo. E um aumento na conta mercadorias, quer dizer, passou a comprar mais mercadorias e o impacto é negativo de 7 mil, chega nos mesmos 13 mil. Não é mágica, né? É lógica e é interessante o método indireto que ele concilia um número que você vai observar na DRE, que é o lucro líquido do exercício, com as contas do balanço chegando no mesmo fluxo de caixa operacional líquido. Bom, é importante ressaltar que o método indireto,
que é mais complexo para a elaboração, né? Os contadores têm mais trabalho para elaborar esse fluxo de caixa, ele é o preferido pelos analistas, né, de mercado, pelo público investidor, público externo. E internamente, para controle, é importante você ter algum tipo de conciliação. Você pode usar o fluxo de caixa direto para controle, para tomada de decisão, mas é importante fazer esses tipos de conciliações entre o resultado da competência e o resultado de caixa, para que você consiga gerir a empresa de uma forma equilibrada na situação econômica, na situação financeira dessa empresa. E é lógico, são situações diferentes, mas que estão interligadas. Se eu gerir minha empresa na parte financeira de uma forma errada, isso com o tempo vai fazer com que haja falta de recursos no caixa, eu precisarei pegar empréstimos, isso gerará despesas financeiras que afetarão a situação econômica da empresa. Então, eu estou dando um exemplo de ligação entre essas duas situações, e então da importância de sempre analisar essas duas situações, regime de caixa, regime de competência.